Olá, meus amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês sobre a diferença do meu primeiro parto, cesárea com 17 anos, para o meu parto, cesárea com 26 anos e como que foi e qual é a diferença para mim. E a gente tá falando aqui sobre os partos só, não sobre a gestação. Se vocês quiserem, eu posso trazer coisas diferentes que eu senti da primeira vez, da segunda e como que foi. Bom, da primeira vez, gente, tanto da primeira quanto da segunda, a minha bolsa estourou praticamente da mesma forma. Então essa parte que levou ao parto foi bem idêntica, gente. Engraçado, porque foi bem idêntica. Foi praticamente na mesma idade gestacional, as duas, e do mesmo jeito. Que a minha bolsa rompeu com 37 semanas, e uma foi 37 semanas e 3 dias, a outra 37 semanas e 4 dias. Então assim, foi do mesmo jeito. Da primeira vez, né, quando eu tinha 17 anos, ela rompeu de madrugada. Eu não sei exatamente quando, mas assim, foi entre as 3 da manhã, porque chega a ser essa última parte, assim, da gestação, esse último trimestre, de 36 semanas até o bebê nascer, é horrível pra você dormir. Porque a barriga pesa, você tá cansada. Eu tenho bronquite asmática, então eu já não respiro muito bem. Ainda mais com a barriga enorme e não era legal, sabe, pra dormir. E então eu tava super incomodada, não consegui dormir. Eu fui dormir umas 3 da manhã. Quando eu acordei 3h30, eu estava molhada. E eu falei, bom, não é possível que eu fiz xixi na calça. Gente, sem graça, essa foi o meu pensamento. Eu não pensei, bom, minha bolsa estourou, galera, não. Porque não é nada, eu tava dormindo, então quando eu acordei. Mas também, gente, eu achava, a gente vê na televisão quando a bolsa estoura, que é assim, sabe, água pra todo lado. E eu achava que seria assim, sabe, bem cinematográfico. Só que eu não vi, porque eu estava dormindo. E aí eu pensei, bom, eu vou no banheiro, vou tomar banho, trocar de roupa, e é isso. Fui, tomei banho, troquei de roupa. E quando eu cheguei, tipo assim, na casa da minha mãe, era um corredor muito pequeno. Quando eu cheguei, sim, no corredor, eu cheguei na cozinha, eu estava com a roupa toda molhada de novo. Eu, bom, não, xixi, porque não é possível. Quando eu estar sentindo, eu estar fazendo xixi. Quando tô tão ruim assim. Gente, era 37 semanas. Mas eu não tava com a bolsa pronta ainda. A gente ainda tava terminando de arrumar as coisas, terminando de comprar as coisas. Não tinha tudo ainda. Tinha a maioria das coisas. Eu ganhei muita coisa no chá. Tinha as coisinhas. Mas ainda tinha coisa que a gente queria comprar. E eu não tinha tudo. Não tinha tudo e não tinha arrumado tudo. E daí eu pensei, bom, é, chegou a hora. Fui lá, cutuquei minha mãe. Ai, ela estourou. Minha mãe levantou, fui correndo, não sabe o que fazer. É porque a gente não sabe se terminava a bolsa, não sabia o que fazia. No fim, a gente se desenrolou e foi. Chegou no hospital às 4 da manhã. E o vídeo é mais sobre como que foi essa parte, né? Até finalmente a criança nasceu. Chegamos mais ou menos às 4 da manhã. O médico que nos atendeu, não vou lembrar nomes, ele foi muito atencioso, ele foi muito legal. E ele me falou que o bebê não poderia ficar muito tempo por conta da bolsa interrompido, então a gente teria até um certo período para tentar normal, que eu tava indo pelo SUS, então se não viesse normal, aí teria que ser cesárea. E aí, gente, bom, ela estourou a bolsa e é isso. E eu que lutasse. E eu não estava lutando muito, porque eu não tava, eu tive contração, tive dilatação e não tive nada. Simplesmente a bolsa rompeu e eu tava lá plena. E é isso. E eu fiquei lá. E aí deu 7 horas, entrou outro médico. E o médico que entrou, ele era muito, sabe, muito afim do parto normal. E aí ele queria induzir o parto normal de todo jeito. E pediu pra minha enfermeira botar ocitocina no soro pra induzir a contração. E sempre olhando, e não tinha dilatação. E eu comecei a sentir a dor da contração. Porém, a barriga não contraía. Que coisa de louco. Sabe, eu sentia, sem brincadeira, eu sentia uma dor insuportável. E o parto, ele não progredia. Fui pra fazer aquele exame cardiotônico, né?
que vê se o coração tá batendo e está tendo contração. Ela tava bem, tava tudo bem com ela, mas não havia contração alguma, mas eu sentia a dor por conta do soro. E aí quando deu já 1h30 da tarde, outro médico, já mais senhor, me atendeu. E aí, que eram 2 médicos, né? E aí ele falou que não tinha como, que teria que ser cesárea. E porque, né, eu tava lá no exame já há muito tempo, não havia uma contração. Eu tava sentindo a dor na contração. E ela, né, poderia vir a acontecer alguma coisa e ficar muito tempo. Por enquanto ali não tava tanto tempo. Mas assim, eu tava desde 3 horas da manhã com a bolsa estourada, né? Então se ficasse mais tempo, né, ela já não tinha mais água e tudo mais. E aí, gente, 2 horas da tarde, já chamaram o anestesista. E aí ele me deu anestesia, eu passei super mal. Gente, quando chegou uma mulher, sem brincadeira, gente, do tamanho daquela porta ali. Uma enfermeira do tamanho dessa. Olha aqui, vamos comparar. Ó, a enfermeira era desse tamanho. Ela era enorme, era uma bata de uma mulher grandona, assim. E ela me agarrou e ela me segurou. E eu passando mal. Ela me segurou e ela foi e me deu a injeção. Né? Ela me segurou e o anestesista me deu anestesia. E aí na hora eu já senti, já não sentia mais nada. E a cirurgia foi até rápida. 2h17 ela nasceu. 2h17 da tarde. De 25 de novembro de 2017. E, gente, eu olhei assim no relógio, vi a hora exata que ela nasceu. Ela nasceu bem. E eu senti frio, eu senti vontade de vomitar. Mas, ali na hora, né, do parto. Porém, foi tudo ok. Vamos ao pós. Eu tô citando o primeiro e eu vou citar o segundo pra vocês. Vamos ao pós. Gente, que dor do inferno é a cesárea depois. Alguém quer participar, galera? Gente, que dor. Quando eu fui levantar a primeira vez, eu achava que eu tinha morrido e tido parado. De tanto que eu sentia dor pra levantar, pra fazer qualquer coisa. Mas essa dor aí parecia que tinha uma faca que ela entrava na minha barriga. Eu levantava, eu mexia, a faca saía, entrava, saía, sabe? Era horrível. Mas isso aí da cesárea não tem jeito, tá? E aí, beleza. Ela nasceu com 47 centímetros e 3 quilos 500 e pouco. Nasceu grande e pesada. A Bia nasceu com 3 quilos e 40. E quando desinchou, né, ela foi para 2 quilos e pouco. Eu achava ela bem pequenininha. Mas vamos agora ao segundo parto. Foi praticamente essa parte, como eu falei com vocês, praticamente igual. Fiquei boba quando aconteceu. Eu tava de 37 semanas e 3 dias. E a minha bolsa estourou. Rompeu, né? Rompeu minha bolsa. Do nada. Foi um dia normal. Eu tava de licença médica, porque eu tive bastante, algumas assim. Eu posso depois fazer um vídeo explicando pra vocês exatamente algumas coisas que eu tive durante essa gestação, mas eu tive algumas coisas mais delicadas. E daí eu tava de licença médica. Aí era a semana do aniversário da minha filha, então a gente tinha feito as coisas. Que eu nasci dia 25 e a Bia nasceu dia 21. Eles estavam montando as sacolinhas, eu tava em casa com ela, só eu e ela. Meu marido trabalhando, meus pais na casa deles. E beleza. Fui tomar banho. Fui tomar banho não, gente. Fui deitar. A gente gravou o vídeo da sacolinha. Fui deitar. Quando eu deitei, não deu 5 minutos que eu tava editando o vídeo pra postar, a minha bolsa limpou. Só que eu fiquei tão nervosa, gente, que eu não gravei conteúdo. E na época eu não tava assim gravando tanta coisa. Eu gravava, mas não era tanto igual agora. Eu nem gravei nada, sabe? E outra coisa, uma coisa que não mudou nesses 8 anos é que eu continuo enrolando. Eu não tinha arrumado a bolsa. Eu tinha arrumado mais ou menos. Então, se tava faltando várias coisas que eu ia comprar no pagamento daquele mês, que era no dia 30, e ela nasceu dia 21.
Então, assim, ficou faltando várias coisas que eu não comprei. Tipo, coisinhas, assim, que eu comprei novas. Toalha, pijama, mas até que eu tinha, mas eu ia comprar novas. Aí, eu com a bolsa rompida, dessa vez eu vi. E como, gente, de novo, eu achava que a bolsa era aquela cachoeira. E não aconteceu. Eu simplesmente senti como se, tipo, como se fosse um lacre de refrigerante. Tô exemplificando, foi assim, sabe? Eu senti, daí eu ainda olhei pro lado, eu, gente, o que tá acontecendo? E eu falei, ah, não. Eu já senti uma olhada, eu falei, ah, não. Será? Impossível. Aí levantei, só que não é aquela coisa que começa, tipo assim, de início que já desce uma aguaceira. Pelo menos pra mim não foi, tá? Se foi pra você, me conta aí que eu vou dar a saber. Mas eu acho que cada um é um também. Na minha experiência foi assim, foi bem aos poucos, foi começando. Então eu fiquei meio assim, sabe? E eu já liguei pro meu marido, já liguei pra minha mãe, pro meu pai, né? Que eles vão me buscar aqui. E aí, beleza. Fui terminando de algumas coisas. E a água começou a descer, começou a descer, começou a descer. Aí começou a descer muita água mesmo, gente. Tipo assim, escorria água na minha perna. Escorria água na minha perna, muita, muita água. E eu conversando com a Rebeca chorando, porque a Rebeca, ela não tava animada pelo bebê, mas ela achava que o bebê ia acabar, tipo, atrapalhando o aniversário dela, não ia ter festa. Porque eu ia fazer uma festa na escola. Graças a Deus, né? E todo apoio da minha família a gente conseguiu fazer. Só que eu não fui, obviamente, porque eu tinha acabado de sair do hospital quando ela fez aniversário. Aí eu fiz um bolinho lá na casa da minha mãe, onde eu fiquei de resguardo. E foi só pra gente mesmo. Mas aí ela acabou tendo sucesso. Mas aí ela começou a chorar por conta disso. Eu tive que consolar uma criança, arrumar uma mala, com água escorrendo pelas pernas. E, tipo assim, aí minha mãe e minha avó chegaram e me ajudaram. E a Rebeca chorando, e a Rebeca não queria me largar, a Rebeca não queria ir com a minha avó, pra ficar lá na casa da minha avó, que minha mãe ia me acompanhar. Aí, beleza. Nisso tudo, conseguimos desembolar, conseguimos arrumar a bolsa, conseguimos pegar as coisas e fomos pro hospital. Chegamos no hospital, a bolsa rompeu, gente, por volta de umas 5h35, 5h40. Quando a gente chegou no hospital, já era quase virando o plantão, já era umas 6h30. 6h30, 6h40. Aí, o médico que tava no dia, tipo assim, de dia, ele é o médico-chefe do hospital. E ele é maravilhoso. Tipo assim, eu atendi com ele algumas vezes. Ele me tratou também quando eu fiquei internada durante a gravidez. E ele é um médico maravilhoso. E assim, fiquei muito triste porque ela podia ter feito a moça mais 2 horas antes que eu teria tido com ele. Mas acabou que ele tava passando plantão. E aí passou por umas médicas mais novas. E eram duas. Aí uma me atendeu, né, tipo, primeiro. E elas me levaram pra fazer o cardiotoco direto. Ele me atendeu, ele fez todo, né, o primeiro atendimento. Ele viu realmente que tava em trabalho de parto, que era o momento. E eu tinha, dessa vez, o papel pra fazer a laqueadura. Então não era só cesárea, era cesárea com laqueadura. Gente, eu percebi que eu tô balançando agora, até que é coisa de mãe. Vou parar. Eu sei que incomoda pra quem tá olhando. Então, eu levei todos os documentos, só entreguei lá e é isso, sabe? Entreguei o papel. E aí, em relação a isso, eu posso fazer também um vídeo explicando só sobre a laqueadura, se vocês quiserem. Como eu decidi, como que funcionou aqui e tal. Se vocês quiserem, vocês comentem aí. Mas, não vou entrar muito nesse detalhe. Entreguei, minha mãe... Agora eu não lembro se foi minha mãe ou se foi meu marido que fez a internação. Agora eu não lembro mesmo, de não branco. Não, foi meu marido, porque minha mãe tava comigo. Ele ficou lá embaixo fazendo a internação. E eu fui fazer o cardiotoco. Aí o coraçãozinho dela tava normal, graças a Deus. Não havia nenhuma coisa de... nenhum sinal de que o parto estivesse avançando. Ele não estava avançando. E assim, se fosse esse médico, eu falei com vocês que me atendeu de primeira, ele já teria me levado pra cesárea por conta de que eu já tinha o papel pra fazer a laqueadura e já tinha indicação do meu médico da cesárea e da laqueadura e, tipo assim, ele já teria resolvido. Mas essas médicas, elas queriam tentar pra ver se evoluía pro normal ou se não evoluísse o médico do outro dia que fizesse. Se fosse isso, o médico do outro dia que não ia fazer, porque era o médico que gosta da cesárea, não, do parto normal. Mas acabou-se que
tudo se desenrolou. Chegou um momento ali que eu perguntei à enfermeira, né, como que ia ficar, nem ela sabia. Mas a gente foi pro quarto, a gente foi super bem atendido. O quarto a gente precisa de particular. A gente ficou sozinho no quarto. Só a gente, não tinha mais ninguém. O quarto muito bom, o atendimento muito bom de todo mundo no geral. A gente foi sempre bem atendido, bem tratado, sabe? E aí levaram um lanche pra minha mãe, coitada, que ela não tinha nem comido. Mas isso foi depois. Aí, gente, ficou nessa. Nisso que ficou nessa situação, vai fazer cesárea, não vai fazer cesárea. Vai, não vai. Isso foi pouco tempo, tá? Foi rapidinho. Meus pais e minha avó foram embora, porque, tipo, se não ia fazer a cesárea, se minha maneira de ficar comigo, não podia ficar, tipo, todo mundo lá no hospital. E ainda tinha minha filha, né? Então, que tava com a minha avó. Meus pais foram embora. Aí, o que aconteceu que eu me embolei? A minha avó deixou a minha filha com a minha prima e voltou e encontrou com meus pais no hospital. Aí, meus pais explicaram pra ela que não tinha dado andamento pra cesárea ainda. Isso foi muito rápido, eram umas 7 horas da noite. Minha avó com meus pais foram embora, foram pra padaria comer. Antes de ir embora, a gente fez lá o exame e tal. Fui pro quarto, tomei banho. Tava lá deitada, não fiquei 5 minutos lá. Isso sem sentir dor, sem nada, gente. Só mesmo com a aguaceira que começou a diminuir, mas ainda desceu bastante água. A enfermeira veio e me chamou da cesárea e ela nasceu 8 horas. 8h13. E aí meu marido que entrou comigo, ele, antes de entrar, ele ligou e avisou para meus pais, para minha avó, e eles voltaram, eles nem chegaram em casa. E aí quando a gente passa, né, que sai da parte da enfermaria, que a gente passa assim pra passar pro centro cirúrgico, fica no sofazinho lá. E tava, tipo, toda minha família lá. E eu, tipo, ai, que vergonha. E foi bem tranquilo a cesárea. Aí elas foram super. As médicas foram ótimas. Elas confirmaram comigo se eu queria mesmo fazer a laqueadura. E elas fizeram. E botaram música, perguntaram qual música que eu gostava. E elas colocaram. O anestesista também foi super solícito. Foi super legal, sabe? Muito carinhoso. Toda a equipe muito carinhosa. Pediatra, enfermeira, todo mundo. Foi muito bom, sabe? Essa parte. Aí, o anestesista ele fez anestesia. E diferente da Rebeca, eu não cortei sabe, a sensação de uma vez. Eu continuei sentindo, por mais que longe. E aí, tipo, ela passava a mão na minha perna, eu sentia, sabe, uma cosquinha. E aí, tipo, o anestesista falou assim, olha, espera um minuto, porque ela tá sentindo. E aí não me cortaram. E aí esperaram e aí daí depois funcionou e me cortaram. Aí as médicas perguntaram pra mim se eu tinha certeza. Falei que sim. E meu marido que me acompanhou, a gente ficou lá. Eu senti muito frio das 2 vezes, senti muito frio, tremor, sabe? Muito frio. Mas acho que é normal ouvir que várias pessoas sentiram isso. Gente, e ela nasceu. Foi bem tranquila, a médica me mostrou ela, super cabeluda. Me botou assim, o jeitinho dela e a gente já saiu da... Demorou um pouco mais essa, porque também teve a laqueadura. A gente já saiu lá do centro cirúrgico juntas, né? Na maca, a Rogénia saiu junto comigo. E com a Rebeca não foi assim, a enfermeira pegou ela primeiro e levou ela lá no quarto depois. Então, eu não sei o que mudou nesses 8 anos, questão de protocolo do hospital, mas essas 2 partes foram diferentes. Em questão do pós, eu senti muita dor no outro dia. Muita dor. Por quê? A leite que eu não calo a boca, eu falo muito, vocês já perceberam. Então tive gás por conta disso. E, gente, é real, não falem. Depois da cirurgia, não falem. Porque é horrível. Dói muito, dói demais. Dói normalmente, mas tipo, vai doer mais ainda. Então, além de que não era só a cesárea, também teve a laqueadura. Então, mais delicada ainda. Gente, era horrível sentar na cama, era horrível levantar, horrível respirar, sabe? Eu tomei vários remédios pra dor. Foi horrível tomar banho.
Da primeira vez, da segunda vez, eu não conseguia levantar o braço pra poder lavar nada, mexer o braço direito, tanta dor de tudo, sabe? Dor em peso a alma. Então, assim, para sentar no vaso, então, você não consegue sentar. Isso, nem tentando me calar. E foi bem assim, em relação ao pós, a cesárea, ela te machuca, sabe? Ela te humilha. Já tá sofrida, aí ela dói, não adianta. Tem gente que dói mais, gente que dói mais, mas assim, o pós da Bia foi um pouco mais dolorido do que o da Rebeca. Talvez por conta, né, da maquiadura, que eu acho que também, né, contribui pra isso. E a Bia tá comendo cabelo. Então, gente, o que mais? Que ainda temos pra pontuar? Bom, duas coisas que foram diferentes também, que no pós-parto da Rebeca, eu emagreci muito, tipo 20 quilos. E o Davi não aconteceu, eu tenho que correr atrás. Foi isso. Essas foram as diferenças. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma coisa, alguma ideia, pode comentar aí que eu faço vídeo pra vocês explicando. Eu tô querendo fazer um vídeo sobre a laqueadura. Se vocês quiserem, comentem aí que eu trago pra vocês direitinho como que eu fiz pra pedir, o que me explicaram, como que funciona, pra dar uma ideia pra vocês e como que a gente, né, faz pra decidir se é isso mesmo que quer ou não. Se vocês quiserem, comentem aí que eu faço. Curte o vídeo, gente. Vocês estão vendo como que é a luta aqui pra mãe conseguir gravar. Comenta alguma coisa pra gente conversar e se inscreve no canal que a gente tá no meta de 500 inscritos. Então, beijo. E se vocês gostam de conteúdo, gente, sobre parto e pós-parto e gravidez, essas coisas, pode comentar aí que eu faço. Porque eu faço muito conteúdo sobre o que eu estou vivendo no momento, né? Mas eu posso trazer aí pra vocês coisas que já passaram e que a gente pode conversar como amigas. Pode sim. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até depois.